E nos abençoando. Bem, o tema da mensagem que nós iremos ministrar nessa noite é o que João viu. Qual o tema? O significado da palavra João significa Deus é grandioso. E João, o apóstolo João, ele foi o último apóstolo e a morte desse apóstolo foi a morte natural, ou seja, foi o único que morreu naturalmente com a idade aproximada de 94 anos. E João, ele viu, Deus se revelou, Jesus se revelou para João com toda a sua glória e com todo o seu poder. E nós nesta noite queremos orar a Deus, para que o Espírito Santo abra os nossos olhos, para que a gente possa ver a sua presença, e assim como João viu o Senhor Jesus glorificado. Feche teus olhos, por favor. Senhor Jesus, que nessa noite a gente possa contemplar a Tua glória, contemplar a Tua presença de uma forma ainda maior, de uma forma muito maior, mais poderoso, mais tremendo nessa noite. Espírito Santo, promova em nossos corações um quebrantamento, promova em nossos corações um arrependimento, que os nossos corações sejam contritos em viver a Tua presença, não só hoje, mas todos os dias. Amém. O texto que eu escolhi para ministrar nessa noite é Apocalipse capítulo 1. Então você pode deixar lá, meditar em Apocalipse capítulo 1. Eu quero falar um pouco sobre João, antes da gente comentar sobre esse capítulo. João, ele era um trabalhador, ele era um pescador, e ele trabalhava no mar da Galileia. E Jesus, ele convida para ele ser pescador de homens. João, ele era amigo de Jesus. João 13, capítulo 23 diz: o discípulo a quem Jesus amava. A intimidade fará dele mais adiante o apóstolo do amor. Se você ler a carta, o livro de João, 1 João, 2 João, 3 João, você vai ver muitas expressões de amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 João fala, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Agora, outro item também que eu achei interessante é, qual a razão de João ser chamado apóstolo do amor? O Evangelho de João declara dessa forma, com o termo discípulo do amor. Isso mostra que a sua identidade estava menos eu, João, e mais aquele amado por Jesus. Então o texto nos expressa que ele era aquele amado por Jesus. E João, em João capítulo 19, 26 e 27, João permaneceu aos pés da cruz, ali pertinho de Jesus. Em João capítulo 19, versículo 26, 27 diz: ora, Jesus vendo ali a sua mãe, e que o seu discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Então João é aquela pessoa que caminhava. E quem Jesus entregou a responsabilidade da sua mãe, até diante do momento de dor, momento de sacrifício, Jesus se preocupou com a sua família, porque ele era 100% Deus, mas também era 100% homem. E como filho de Maria, ele se preocupou com a sua mãe e pediu quem para cuidar de sua mãe? João, o apóstolo João. Diante dessa provação, ele demonstrou fidelidade e compaixão. João é um exemplo para nós de quê? Fidelidade, compaixão, comprometimento, entrega e amor. Diante dessa relação profunda de João com Jesus, ele não foi isento das dificuldades. Ele não foi isento de provações, ele passou por provações, e na provação, ele foi deportado para a ilha de Patmos, e nesse período de deportação,
de exílio, ele foi exilado porque naquela época o império que dominava era o Império Domiciano. Domiciano, o imperador, era perseguidor aos cristãos. Se naquela época você se entregasse a Cristo, você tinha a certeza de que a tua vida poderia ser ceifada a qualquer momento. Naquele tempo, se você se entregasse a Jesus, era morte certa, porque amar a Cristo era amar a vida. É muito mais do que a vida, é entender que a sua vida ela pode ser ceifada a qualquer momento. E nesse período João foi um prisioneiro político e religioso, comprovando que seu ministério era real, presente e também corajoso. Então João ficou no isolamento, nesta ilha de dor. O solo fica fértil para o encontro com Deus. No momento de isolamento, de deportação, diante de um momento difícil, aquilo era um momento de encontro, um momento de viver uma experiência mais profunda com o Mestre, depois da sua morte e depois da sua morte e na sua ressurreição. Seguir a Cristo implica uma vida real no mundo real, inclusive sofrimento, inclusive dificuldades, desânimo, vontade de largar tudo, mas também significa esperança. A esperança é um caminho ideal para o cristão diante da realidade. Entre o ideal e o real existe uma cruz. Entre o horizontal e o vertical existe uma cruz, aonde que eu tenho que olhar, não para a direita nem para a esquerda, olhar para o alto, porque essa esperança nesse ideal em Cristo me leva a viver uma realidade de fé e de certeza que Ele está comigo e com você todos os dias de nossa vida. Entendemos que o motivo de sua deportação é por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, registrado aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Glória a Deus. Talvez a gente passe por algum momento de perseguição, ou de aflição, ou de escassez, ou de frustrações, de traições, e muitas vezes você pensa assim: para que servir a Cristo, se eu estou vivendo nisso? Parece que as promessas que você recebe não funcionou na tua vida. João em algum momento questionou as dificuldades, o sofrimento que ele viveu. Por quê? Porque mediante ao sofrimento havia uma esperança. Eu chamo de uma fé inoxidável. Falem comigo, fé inoxidável. Uma fé firme, segura. Uma fé que não se abala, mas permanece. Então João, ele estava ali vivendo aquele momento difícil na vida dele. E ele viu, ele pôde contemplar na prisão a glória do Senhor. É neste ambiente de dificuldade, de solidão, que Deus vai dar a ele uma visão e a revelação do Apocalipse capítulo 1. Eu me lembro que eu estava orando, já contei isso aqui algumas vezes, vou repetir hoje, alguns não ouviram essa história, essa minha experiência. Eu estava orando a Deus num sofrimento muito grande, mas diante do sofrimento eu tinha uma esperança no meu coração. Mas nesse sofrimento eu gritava no monte, hoje não tem nem como mais subir lá, nesse lugar. Mas naquela época eu subia para orar, e de madrugada, clamando ao Senhor, eu não clamava, eu urrava, eu gritava, Deus! Mas é mais alto. Eu estava desesperado porque eu não estava tintindo. Parece que o céu estava de bronze. Parece que aquele sacrifício
que eu estava fazendo diante de Deus, Deus não estava aprovando. E eu desesperado, gritando, eu esqueci da graça, porque a graça não é um mérito, é um favor de Deus na minha vida, então eu não busco para ser, eu busco porque sou filho dele. Mas naquele momento eu esqueci dessa realidade e comecei a gritar. E de repente, o anjo do Senhor veio ao meu encontro, tocou em minha alma e eu caí no chão. E o Senhor me convida para um lugar bonito. E nesse lugar havia uma mesa. E o Senhor falou para mim assim: senta, coma, beba, fique tranquilo. Jesus, ele olha para mim, e eu sei que vai olhar para você nessa noite. Ele olha para mim, ele diz umas palavras que caminha comigo e vai caminhar até a minha morte. Você não me busque para ter, porque você tem. E como você tem, me busque de todo o coração. Não importa o que você sente, fique firme de quem você é. E outra palavra que ele falou na revelação foi: não busque para ser, porque você é o meu filho amado. Aí eu pedi perdão ao Senhor, eu perdi o tempo e o espaço, não sei quanto tempo fiquei ali chorando, diante dessa visão, dessa revelação profunda, e nunca mais a minha vida foi a mesma. Ou seja, João, ele estava diante de um momento difícil, mas ali naquele deserto o Senhor transforma aquele solo fértil em uma profunda visão registrada em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 a 3 diz: João diz: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Enviou-lhe e fez-lhe saber, por meio do seu anjo, ao seu servo João. No capítulo 1 fala assim: aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Está lá escrito em Apocalipse capítulo 1. Ele se manifestando, falando com João. Ele se apresenta: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino, olha só, sou companheiro na tribulação, no reino, na paciência de Jesus Cristo. Isso significa que a vida cristã, como eu tinha falado, não é isenção de sofrimento, mas viver no reino em meio à tribulação. Quantos querem reinar nessa noite? Você vai reinar em meio à bonança, mas também vai reinar em meio à tribulação. Você vai reinar na prosperidade, mas você vai reinar na escassez. Você vai reinar na alegria, mas vai reinar na tristeza. Você vai reinar na saúde, mas você vai reinar na doença. Você vai reinar na vida, mas você vai reinar na morte. Para uma vida além desta vida, para o louvor e para a glória do nosso Senhor Jesus. Então, vamos falar a visão do Cristo glorificado em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 ao 18. João esteve no Espírito no dia do Senhor e ouviu a voz como de trombeta. E ele se volta e vê aquele que tinha aparência semelhante ao Filho do Homem, vestido de uma veste até os pés, cingido com cinto de ouro, seus olhos eram chama de fogo, sobre a cabeça e cabelos brancos como a lã, sua voz como voz de muitas águas, e na sua mão 7 estrelas. Jesus se revela em seu poder, majestade, senhorio. Sua revelação nos convida a ouvir a Escritura
como um encontro com o Cristo vivo. Tem um louvor que nós cantávamos muito no trem, no cemitério. Muitos anos ia para o cemitério evangelizar no dia 2 de novembro. No trem, na praça, no monte, nos valados, na rua. Nós cantávamos constantemente esta canção. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E cantávamos até a central do Brasil, depois voltava para cá, e louvando, dando folheto, ministrando a palavra de Deus, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Jesus se revela em seu poder, majestade e senhorio, sua revelação nos convida a ouvir, se apresenta como aquele que tem a chave da morte e do inferno, aleluia. Ele é soberano sobre a morte, sobre as aflições, sobre a história humana. Quando João viu, ele cai aos pés dele como morto. Cristo lhe diz: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu que vivo fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho a chave da morte e do inferno. Eu tenho o controle de tudo, eu sou Deus, aleluia. Esta é uma palavra de conforto e autoridade, mesmo em exílio, mesmo em tribulação, o Senhor reina. Mesmo na dificuldade, o Senhor, na alegria Ele, e na tristeza, na dor, na saúde, na vida e na morte, na frustração, na escassez, na abundância, na frieza ou no calor, Ele reina, aleluia, Ele reina, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. É o poder da palavra que mexe com a minha alma e com o meu coração. Nossa situação, o que podemos aplicar para nós diante dessa experiência profunda de João? Primeiro, a consciência da nossa situação. Aonde você está? Qual lugar que você se encontra nesta noite? Desenganado, sem esperança, com vontade de morrer? Aonde você está? Qual é a consciência da sua situação nessa noite, neste lugar? Eu quero dizer que esta palavra nos traz uma consciência, ou seja, que temos em nós uma esperança de quem é o Senhor, que o Senhor é glorificado, que veio, sofreu, ressuscitou, e Ele reina. De novo, aleluia. Temos uma consciência que a nossa esperança é o Senhor glorificado, que veio, que sofreu, ressuscitou, mas Ele reina. Essa palavra reina vai ficar na tua mente. Ele reina, 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 e Ele reina, Ele reina, Ele é o Senhor, Ele reina, Ele está reinando nesse lugar, Ele domina esse auditório, Ele domina esse púlpito, Ele domina essa plateia, Ele está aqui, Ele é o Senhor, Ele é poderoso, aleluia. Ele reina, e Ele domina sobre nós, e Ele cuida de nós. Essa palavra é tremenda. Então João, podemos através dessa revelação trazer a consciência em nossos dias. Segundo, uma fé que pensa e fé que vive. Uma fé que não só pensa, mas uma fé que pratica. Uma fé que põe em prática. Não é uma fé desconectada, mas uma fé integral. Uma fé plena.
Uma fé que não olha nem para a direita e nem para a esquerda, mas que olha para o alto. O que nós podemos aprender também através de João: primeiro, uma consciência da nossa situação. Segundo, uma fé que pensa e uma fé que vive. Terceiro, amor ativo. Como João, verdadeiro discípulo, é reconhecido pelo amor. Ame a Deus e o próximo de modo concreto. 3 planos importantes para o cristão. Primeiro, perdão. Perdoar sempre. Perdoar não é concordar com o erro do outro. Perdoar é se tornar livre da atitude do outro. Repita comigo essas palavras: perdoar não é concordar com a ação do outro, mas ficar livre do mal que eu recebi. Então, se você perdoa, você está livre, você caminha livre no Senhor. Segunda coisa é serviço. Esse amor ativo, ele presta serviço para o reino de Deus, para pregar o Evangelho, para dar água para quem tem sede, para ajudar, para receber e para dar. E outro é a presença. Estamos presentes aqui, queridos? As mentes estão conectadas aqui nesse altar? Amém? Presença. Estamos o quê? Amém? É por isso que o apóstolo fica: glória a Deus, presente, presença, estamos presentes, nada nos afastará do propósito, estamos isso aí, ok? Fidelidade em tribulação, é o que nós aprendemos através da experiência de João. Se você está vivendo em uma ilha de Patmos, isolamento, dor e perda, lembre-se que isso pode ser o solo onde Deus revela coisas profundas. Quando você está na moenda, quando o vaso está sendo quebrado, quando o vaso está na mão do oleiro, tem aquela canção assim: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso. Eu quero ser um vaso. É na ilha de Patmos, é na ilha. É nessa hora que dói. Jesus. É nessa hora que a gente fica amassadinho. Mas é nessa hora que a presença do Espírito Santo se manifesta, nos gerando esperança. Talvez você está numa ilha bem amassado. É nessa hora que o Senhor Jesus está presente no seu exílio. É nessa hora que Jesus está falando com você neste culto, que você veio sem esperança, sem ânimo, você veio arrastado, parece que 2 bolas de ferro estavam ali nos seus pés, e você veio assim: acho que eu não vou, mas não vou. Você veio porque há uma palavra para você, há uma palavra de vida para mim, há uma palavra de vida para essa igreja, porque Ele está presente no seu exílio, Ele está presente na minha vida e na sua vida também. Vamos lá, outro, visão de Cristo glorificado. Não deixe que a visão de Cristo fique pequena. Apocalipse capítulo 1 nos convida a enxergar o Senhor exaltado. Isso transforma como vivemos hoje, não como derrotados, mas como pessoas sob o senhorinho de Cristo. Estamos debaixo do senhorinho de quem? E com Cristo no barco. Vai muito bem, sim ou não? Vai. Mas como assim tudo bem? Se eu estou te sentindo, querido, você não vive por circunstância. Não olha para a circunstância, não. Olha o seu amor, não me guio por vista, alegre sou. Só eu da época, só os velhos que sabem, né? Só os velhos. Então, a gente não olha para isso, a gente olha para o alvo. E nós vemos a visão de Cristo glorificado em nós, para nós, Ele é glorificado. Outro ponto também que aprendemos, a igreja comunitária e profética. João escreve à igreja, a Bíblia
Bíblia nos enganja como comunidade em missão. Nossa prática cristã envolve estar junto. Nós estamos hoje em e uma comunidade profética. E sabe o que eu profetizo nessa noite para você? Que o Senhor reina, que Ele está vivo, que Ele ressuscitou, e que a sua fé não é uma fé que só pensa, mas uma fé que vive. É o que eu profetizo para você nesta noite. Nós somos uma igreja comunitária, uma igreja que caminha junto, que sofre junto, que está junto, que testemunha junto. Aqui estamos juntos, juntos na alegria, junto na tristeza, junto na abundância, junto na escassez, testemunhamos juntos. Glória a Deus, aleluia. Para terminar, diante de tudo isso que eu falei, há uma esperança escatológica. O Cristo que João viu, aquele que disse, eu vivo para todo sempre, continua vivo. Nossa caminhada tem sentido, nossa fé tem fundamento, nossa esperança não é vã. Então você não está aqui perdendo o seu tempo. Você não veio aqui para perder o seu tempo. Você não está aqui à toa, você está aqui porque há um propósito de Deus na sua vida. Há algo divino de Deus na sua vida. Há algo tremendo de Deus na sua vida. Fique em pé em nome de Jesus. Estou concluindo a mensagem. Deus está presente nesta noite. Deus está aqui movendo em nossos corações. Queridos, João, apóstolo do amor, nos oferece um retrato bonito de cristianismo. Intimidade com Cristo, amor que transborda, fidelidade que suporta a tribulação, visão que não se limita à terra e esperança que transcende a morte. A nossa fé não seja uma tradição religiosa, sou da igreja, vou para o culto, faço as minhas obrigações, não, mas uma vida transformada, que em meio aos desafios, na caminhada na fé, como João em amor, vencer o medo, ver o Senhor glorificado e testemunhar com coragem. E como o Senhor disse a João, não temas, eu sou o primeiro e o último. Que essa verdade nos sustente, nos inspire e nos envie, não só hoje, mas para todo sempre.